Ok, minha gente, já de volta. Eu já falei do posto Santo Estevão. Deixa eu falar do Supergás Brás. Baixou agora R$3 o preço do botijão de gás. Supergás Brás, menos R$3, tá? E vai baixar daqui a pouco, está baixando mais ainda. Supergás Brás, 2643-4497. E tem uma promoção do Supergás Brás do Dia dos Pais. Se o Alex puder jogar o banner aí pra gente, tem uma promoção do Dia dos Pais. Preste atenção, a partir de agora, quando você for comprar seu gás, já está aí na tela. Quando você for comprar o seu gás, tem a promoção do Dia dos Pais. É um kit churrasqueiro, completinho, hein? E para participar é fácil, basta curtir esse post que você está vendo aí, e você vai para o History e marca 2 amigos. O resultado é no dia 12. E quanto mais pessoas você marcar, mais chance você tem de ganhar. Promoção válida somente para Teresópolis. Gostei do kit churrasco, hein? E ainda vem um avental. É o kit cozinheiro, o avental sempre gás. É só você curtir. Você entra lá nas redes sociais do Supergás Brás, curte, leva 2 amigos e você vai concorrer a esse kit churrasco do Supergás Brás, ok? Então você já conhece 2643. Qualquer coisa liga para o 2643-4497, que ele vai explicar como é que você participa. Leandro Coutinho está aqui com a gente e ele pergunta, não li ainda, eu gostaria de saber do pastor se houve experiências, boa pergunta, gostaria de saber do pastor se houve experiências de conversão, batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo nessas comunidades ribeirinhas que são alcançadas pela palavra do Evangelho. Leandro Coutinho. Sim, Leandro, respondendo a sua pergunta, batizamos bastante pessoas, batizamos por lá, eu batizei jovens, adolescentes, e houve experiências da graça de Deus, do Espírito de Deus, e essas pessoas estão inseridas em igrejas mais próximas, né, das comunidades ribeirinhas, e estão agora sendo discipuladas. Então, louvado seja Deus pelas experiências que tivemos lá e pelos frutos desse trabalho que tem sido frutos férteis para a glória do Pai. Ok, Leandro? Obrigado, participa mais com a gente aí. Roberto, a gente está vivendo numa Teresópolis hoje, coisa que há pouco tempo atrás isso não acontecia, que drogas nós sempre tivemos. Em todo lugar tem consumo de drogas, lamentavelmente, tem venda de drogas, se tem venda porque tem quem consuma e quem compra a droga, né? Isso, infelizmente. Mas cresceu muito o uso do crack. Você, com R$2, R$3, você compra uma pedra de crack e 2 ou 3 garotos vão usar essa pedra de crack. E o crack é muito pior do que a cocaína e a maconha, se é que você pode colocar disso, né? Tem uma coisa que é pior do que a outra, mas que o crack mata muito mais rápido. O crack é o resto do resto. Então, é muito grave. O delegado ontem até me explicou alguma coisa sobre isso, doutor Márcio. Como é que a gente faz para atingir o jovem? Bom, Hélio, assim, o crack é um gênio na destruição. Eu cheguei a Teresópolis, nasci aqui em Teresópolis, no interior, entre Serrinha e Vargem Grande. Cheguei a Teresópolis para morar mesmo em Teresópolis com 7 para 8 anos. Então, eu me desenvolvi enquanto adolescente, jovem, a maior parte da minha vida na Beira-Linha. Vivendo naquela comunidade, de lá saí para me casar com 18 anos. E era um tempo onde a gente teve toda essa realidade, mas a gente via que os jovens, mesmo em meio a essas possibilidades, alguns deles, eles acabaram cedendo, e outros não, e seguiram outros caminhos do bem, e graças a Deus por isso. Eu penso que para combater toda essa realidade atual, uma triste realidade, que a gente percebe pelos noticiários, né, o crescimento, a chegada do tóxico, do crack, nas comunidades de Teresópolis. Há um tripé social que a gente precisa investir em todo o tempo, Hélio. Primeiro, a realidade da família, essa presença de pai
e mãe. Eu sempre ouvia dos meus pais, hoje eles descansam no Senhor, aqueles conselhos antigos que fizeram muita diferença na minha vida. Porque, assim como todo adolescente, já me foi oferecido o tóxico, a droga, o álcool, e meus pais sempre me educaram, sempre foram francos comigo sobre o poder de destruição do álcool, da droga. Aliás, é chamada de droga, não é à toa. E isso fez uma diferença muito grande, o diálogo dentro de casa, e esses conselhos, a presença dos meus pais. Eu sou filho único. Essa presença dos meus pais sempre, todos os dias, batendo na mesma tecla. Então, esse primeiro pé do tripé social no combate ao tóxico, ao álcool, é a família. A presença forte da família, dos pais. O segundo tripé, ao meu ver, é o Estado. Política de segurança. Nós temos aqui em Teresópolis uma polícia efetiva, uma polícia atuante, uma polícia que realmente faz um trabalho exemplar e é reconhecido em todo o Estado. Então, o Estado, ele pode oferecer esportes, ele pode oferecer educação, ele pode oferecer inclusão, de fato está presente nessas comunidades aqui em Teresópolis, sendo um braço, fornecendo aos jovens, aos adolescentes, oportunidades para que eles sejam alguém na vida, para que eles vençam na vida, através do esporte, através do trabalho honesto, através da educação. E o terceiro tripé é a fé. A presença de uma fé sólida em um Deus vivo, a presença da igreja, que faz um trabalho extraordinário, não só nas comunidades, mas em toda Teresópolis, um trabalho de conscientização, um trabalho que visa fornecer aos adolescentes, aos jovens, o caminho estreito, né, como diz a Bíblia, porque existe um caminho largo que é muito fácil de se entrar por ele, mas que leva à destruição, e um caminho estreito que passa sempre por aí. O ouvir os pais, o dar atenção ao conselho dos pais, o aproveitar essas oportunidades que o Estado oferece, o esporte, a educação, o trabalho, e crer, ter uma fé sólida em Deus, se relacionando com Ele, desfrutando o seu amor, a sua presença, se envolvendo com Ele. Então, particularmente, eu creio que esse tripé, família, Estado, fé, igreja, portanto, ele há de ser crucial na vida dos nossos jovens e adolescentes, no combate ao avanço das drogas na nossa cidade. Eu tenho visto algumas igrejas, perfeito essa tua colocação, né? E você botar em primeiro plano aí a família. Mas nem sempre essa família está preparada. Porque hoje a gente vive um problema, você me perguntou agora há pouco sobre a ênfase sistêmica, né, que eu tenho informação. Sim. A gente tem uma realidade, nenhum de nós, Hélio, nenhum de nós somos o que somos do dia para a noite ou da noite para o dia. Nós temos uma herança. Nós carregamos sobre os nossos ombros os ensinamentos que recebemos dos nossos pais e eles dos nossos avós, o lugar onde nós estudamos, o lugar onde nós crescemos. Somos uma espécie de colcha de retalhos. As pessoas que passaram por nossa vida, elas deixam uma marca, uma pegada, e isso tudo vai formando quem a gente é. E isso é decisivo, na nossa constituição enquanto seres humanos. Estamos todos em construção. Então, quando você pega um adolescente, um jovem, desassistido por uma família sólida, por uma família funcional, quando você percebe a ausência de um pai, a ausência de uma mãe, a ausência dos avós, a ausência de uma família que ama, de uma família que está por perto, de uma família que protege, esse jovem e esse adolescente, ele terá muito mais possibilidade de ceder, porque ele estará fragilizado, emocionalmente falando, familiarmente falando. Então, a presença da família, e eu particularmente creio nisso,
é o primeiro e mais importante pilar da sociedade. Porque é lá, dentro de casa, sobretudo nos primeiros anos, onde há essa formação do caráter, para que esse jovem, esse adolescente tenha condições de tomar as suas próprias atitudes, as suas próprias decisões, de trilhar um caminho, o caminho do bem. Então, eu penso que é muito importante que haja um trabalho de conscientização nas famílias, haja o fortalecimento do lar, da casa, para que os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos filhos, quando chegarem à idade adulta, eles tenham uma solidez emocional, familiar, para que eles consigam, então, refutar as propostas que vão chegar. Sim, porque é uma continuidade, de uma família vem outra. Com certeza. São outros núcleos que vão surgindo. E você vai ter, claro, você precisa tomar as suas próprias decisões, né? Há um momento na vida que a gente precisa caminhar com as nossas próprias pernas. Mas, repito, quando nós temos uma herança familiar presente, sólida, e a gente, então, chega o momento de caminharmos com as nossas próprias pernas, é mais fácil, o caminho está melhor pavimentado para que a gente caminhe por caminhos honestos. Mas e quando você pega por exemplo, na tua igreja, no teu mundo, quando você dentro do teu mundo, quando você pega uma família sem essa solidez, uma família destruída. Entra o trabalho da conscientização. Como é que você faz isso? Entra o trabalho do discipulado, entra o trabalho do diálogo, entra o trabalho de você estar perto. Toda uma desconstrução. Primeiro, essa família precisa entender o que não é família. Né? E sempre há tempo de uma reaproximação de um pai com o filho, de um pai, de um filho em relação à mãe, de um cônjuge em relação ao outro cônjuge. Sempre há tempo de haver cura, restauração dentro do lar. A partir do momento, então, que essa família se permite ser acolhida, discipulada, tratada, aconselhada, e você caminha ao lado com esses ensinamentos e para que justamente haja esse retorno à essência, para que a família seja aquilo que Deus a criou para ser. Um lugar de proteção, de amparo, um porto seguro, um lugar para onde eu volto, um lugar onde eu sei que há um pai, há uma mãe, há uma esposa, há uma tia, há um avô, que está à minha espera. Um lugar onde eu possa me sentir abrigado, uma âncora. Não é um barco à deriva, jogado em meio a todas essas informações que muitas vezes elas seduzem e levam para caminhos tortuosos. Com certeza, nesse momento, Alberto, nós temos pessoas vendo o programa e que estão precisando assim, de um chamamento, não é de um empurrão. Elas estão sem saber o que fazer porque estão vivendo uma situação dessa. Com certeza a gente tem isso. Que palavras você teria para uma pessoa dessa? Em primeiro lugar, uma família, uma mãe, um pai. Justamente. Independente de religião, porque a palavra religião, Hélio, ela vem do latim religare. É a tentativa do homem de se religar a Deus através dos seus próprios esforços, dos seus próprios méritos, das suas próprias obras. E evangelho, boas novas, é o contrário disso. É Deus vindo a mim, não pelos meus méritos, não pelas minhas obras, mas por aquilo que Ele é, pela sua graça, pelo seu favor imerecido. Então, o meu primeiro conselho é que onde quer que esse pai, essa mãe, esse filho, esse indivíduo esteja, que ele possa, em primeiro lugar, acreditar na existência de um Deus que é amor, de um Deus que se importa, de um Deus que pode transformar qualquer vida, não importa a circunstância atual que essa vida esteja. Quando cheguei aqui, percebi você contando a tua história, ou parte dela, de como o Evangelho tem transformado a sua vida, a sua história, como o Evangelho, Hélio, transformou a minha vida. Por exemplo, até os 17 anos,
eu era semi-analfabeto, eu tinha apenas a 4ª série do ensino fundamental, eu era obeso, eu era deprimido, eu não cria em nenhuma perspectiva de vitória na minha vida, e com 17 anos e meio para 18, eu tive uma experiência pessoal. Não foi por aquilo que me contavam, mas uma experiência pessoal com Deus em Jesus Cristo. E essa experiência, a primeira coisa que houve é que eu aprendi a acreditar em Deus e em mim mesmo, na possibilidade de transformação. Então, onde quer que essa pessoa esteja nos assistindo, que ela creia a transformação de Deus, a poder de Deus sobre a vida do filho, da filha, do esposo, da esposa, da casa, da família, do lar. E em Deus todo o cenário pode ser revertido no momento em que a gente se abre e se permite ser transformado pelo seu poder. Perfeito. O Leandro voltou aqui e ele colocou, interessante que ele voltou aqui, ele bota, sou professor, sinto que no ensino médio os jovens em sua maioria estão sem referências sadias. É muito difícil trabalhar com elas. Só é possível com a mão de Deus através do Espírito Santo. Até aí tudo bem, quando ele bota só é possível com a mão de Deus através do Espírito Santo. Isso é o que o Roberto acabou de falar. Mas ele bota isso, e eu queria aí generalizar. Ele bota, sou professor, sinto que no ensino médio os jovens estão sem referências sadias e que é difícil trabalhar com eles. Eu diria não só os jovens, mas a gente vive numa sociedade, Hélio, que nos faltam essas referências, essas âncoras, onde eu me agarro, em quem eu me espelho. Sabe aquela pergunta que a gente ouvia dos nossos pais, de amigos, quando crianças, né? Quem você quer ser quando você crescer? Isso. Então, a gente vive um tempo assim. A gente percebe essa ausência de referências, mas ainda existem. Eu tenho certeza que lá no bairro, lá na vizinhança, existe alguém em que você pode olhar e encontrar confiabilidade, segurança, em qualquer lugar. Jesus usa uma expressão muito interessante, né? Os evangelhos dizem isso. Há sempre no meio do joio o trigo. A velha ideia de joio no meio do trigo, e eu diria, parafraseando, hoje nós vivemos uma realidade de trigo no meio do joio. E sempre haverá. Sempre haverá na escola, sempre haverá na família, sempre haverá no esporte, sempre haverá no trabalho alguém. Deus é fiel para plantar em nossas vidas âncoras, homens e mulheres que sejam instrumentos do céu, alguém que acredita de fato na gente. Mas, repito, a gente vive realmente um tempo assim, onde faltam pessoas, mas que eu acredito, em primeiro lugar, fruto do nosso relacionamento com Deus, da nossa intimidade com Ele é fiel, repito, para providenciar, para plantar na vida de cada um de nós pessoas que vão nos segurar pela mão e caminhar conosco por um caminho do bem. Eu não vou fugir do tema, se o Alex me permitir. Alex, eu vou direto, tá? Porque está muito importante para eu parar agora. Lembrando aí que segunda-feira a gente está de volta, hein? Final de semana chegando, segunda-feira a gente está de volta. Eu ainda não tenho ninguém para segunda-feira, mas na terça-feira é a secretária de Educação que vai estar aqui no programa. Mas eu estou aguardando uma confirmação, mas você vai ver durante o final de semana, nas páginas do programa Hélio Carracena, na página do programa Hélio Carracena, você vai saber aí quem vai estar com a gente aqui na próxima segunda-feira. O Leandro voltou aqui e comentou isso aí, pastor, temos que ser o sal da terra, como nosso Senhor Jesus Cristo nos ordenou. Amém. Leandro, obrigado aí pela participação, tá?
Aliás, o teu nome, Leandro Coutinho, esse nome não me é estranho, mas eu não sei, não tenho referência sua aqui. Sendo você professor, até gostaria de tê-lo qualquer dia aqui no programa para a gente fazer um bate-papo. Eu vou continuar nesse caminho do jovem, mas agora eu vou entrar numa outra coisa que está sendo muito grave aqui em Teresópolis e que esses últimos dias nós tivemos um trágico acontecimento em que o cara se matou lá no interior. Ele era abusador, abusava de 2 filhas e ela botava outras 2 crianças junto para ficar olhando. Um negócio assim muito bizarro. E ele termina com a vida, ele tira a própria vida. Ele tira a própria vida no momento em que ele sente que ele vai ser preso pela polícia. Palavras do próprio delegado. Isso tem acontecido com muita frequência aqui em Teresópolis. Eu queria ouvir o pastor Roberto Laurindo falar sobre o que é tão grave aqui em Teresópolis que vem acontecendo. É lastimável. E a gente percebe, né? Acabei de, aqui mesmo no seu programa, tomar nota, como o número de casos tem avançado. Em primeiro lugar, o estupro é crime. Isso é caso de cadeia, de punição. O feminicídio é crime. Você enxergar a mulher como se fosse um objeto, e, sobretudo, um objeto seu, do homem, né? É uma realidade que a gente precisa combater, e eu penso, Hélio, que a melhor maneira de se combater é denunciando. A melhor maneira de se combater é jamais escondendo. E tendo esse cuidado, desconfiando, porque o abusador, o estuprador, em muitas vezes ele está muito próximo da criança, muito próximo, rondando a nossa casa. Então é ter esse olhar cuidadoso, cuidar mesmo para que isso não aconteça, porque é uma tragédia. Eu fico imaginando, né? Fico imaginando a dor e todas as consequências, as sequelas emocionais de uma criança abusada. Lá na nossa, também, né? Minha região, Sapucaia, um caso bárbaro, terrível, dia desses, entre Sapucaia e Paraíba do Sul. Um rapaz de 25 anos, ele abusou, ele queimou, ateou fogo no corpo de uma menina de 11 anos. Então, é uma barbaridade, uma monstruosidade. Como eu não quero que isso aconteça na vida de ninguém, da minha família, das ovelhas que pastoreio, e tenho certeza que você que nos assiste também não. Primeiro que a gente tenha esse cuidado, olhando ao nosso redor, procurando manter as crianças próximas de pessoas que de fato são confiáveis. E segundo, denunciando mesmo. Uma agressão contra uma mulher, uma agressão contra uma criança, para que com as denúncias e a prisão de quem comete tais atos, isso vai inibir, e eu creio, para que outros não venham a acontecer, e essa triste estatística em Teresópolis, porque Teresópolis é conhecida como uma cidade segura, essas tristes estatísticas caiam e desapareçam para a glória de Deus. E tem uma coisa, muitas vezes a pessoa pode se sentir insegura em denunciar. O caso dessa mulher, ela foi muito corajosa. Eu fico imaginando essas 4 crianças, o que vai acontecer daqui para frente com a cabecinha delas. Além de ter passado pelo caso do estupro, de terem sido abusadas, ainda viram o cara se matar, que o cara suicidou-se. Você imagina? A cabeça dessas crianças como está, e dessa mulher também, mas ela foi corajosa. Mas digamos que você tenha medo, eu não tenho medo, eu tenho medo, eu não quero fazer, procura um pastor
procura um padre. Isso aí. E peça uma ajuda. Isso aí. Pastor, aqui, olha, está acontecendo isso. Não se cale, né? Isso é fundamental. Sou novo na cidade, estou morando no bairro do Alto, mas te acompanho desde quando eu morava no Rio. Sou aquele chato que te cobra o batismo nas águas. Leandro, já sei. Mas a gente vai se ver. A gente vai se ver. Tudo tem sua hora e vai chegar a hora. Tá chegando a hora. Meu amigo, pastor Roberto Laurindo, foi muito, muito, muito bom ter você aqui. Prazer todo meu. Por essa primeira vez. Ou seja, vem aí a segunda, terceira. A gente tem que continuar, com certeza, a gente tem que continuar trabalhando em cima disso. Minha gente, um grande final de semana para vocês. Que Deus esteja do seu lado. Eu, com certeza, vou ter um final de semana muito legal. Domingo eu vou estar na igreja, enfim. Amanhã eu vou estar com amigos. Enfim, vou ter um final de semana muito legal, com toda certeza. Um grande abraço para todos vocês. Leandro voltou aqui. Estive no lançamento do livro do Vanderlei, na Casa de Cultura. Valeu, Leandro. Bom livro, hein? Eu não comecei a ler ainda não. Tá? Que eu estou lendo um outro livro que o pastor Márcio me deu, e eu ainda não comecei a ler o livro do Vanderlei. Eu queria agora encerrar o programa, mas quem vai encerrar é o pastor Roberto Laurindo. Ele vai usar aqui a câmera 2 e vai encerrar o programa para a gente hoje, né? Orando por toda a cidade, por todos nós, e mais uma vez aí um grande final de semana. Amém. Antes de orar, apenas uma mensagem aqui para você. O respeito é fundamental. Em uma sociedade polarizada, você pode discordar, mas você não pode abrir mão do respeito. Você pode conviver com uma pessoa de uma religião diferente da sua, de uma opção sexual diferente da sua, de uma opção política diferente da sua, de um time de futebol diferente do seu, e é perfeitamente possível conviver, semeando paz por onde você passar. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por essa hora, pela tua presença em nossas vidas, que as tuas mãos estejam sempre estendidas sobre nós, provendo as nossas necessidades e nos conduzindo no caminho que o Senhor pavimentou com teu sangue. Abençoa cada morador de Teresópolis, abençoa cada lar, cada família, que a tua presença venha a ser real em cada rua, em cada esquina dessa cidade. Cuida de cada um de nós e continue sendo aquele que está sempre presente no nosso coração e na nossa vida. É assim que oramos em teu nome. Amém, Senhor. Amém, pastor. Amém, amém. Muito obrigado. Gente, eu ia até esquecendo. Ontem eu conheci um casal, tem ali em frente ao Colégio Ginda Bloch, ali na praça do Colégio Ginda Bloch, tem ali no cantinho, quase chegando no Correio, um restaurante chamado Ponto do Açaí. É restaurante. Eu conheci esse casal ontem, eles já estão há 3 anos em Teresópolis. Eu não os conhecia, fica a 100 metros da minha casa, eu não os conhecia. Então, é Ponto do Açaí. Sei que eles estão vendo o programa hoje. Muito obrigado pelo papo que a gente bateu ontem. Foi muito bacana a gente ficar ali, ficamos um tempão lá batendo papo. Então, Ponto do Açaí, ali em frente ao Colégio Ginda Bloch. É restaurante, não é só açaí não, é um restaurante. Um abraço aí para vocês e obrigado por aquele papo de ontem. E a gente vai continuar, vamos à frente. Vamos levando em frente esse bate-papo. Muito obrigado, grande final de semana para vocês. Até segunda.